Bom, gente, então bom dia, estamos aqui dia 2 de abril de 2020, tá? Mais uma sessão online e agora a gente vai abordar tópicos um pouquinho diferentes, né? Eu pedi para vocês assistirem o vídeo da aula 7, gravado no YouTube, né? Que fala sobre regras de derivação. E estou com uma pesquisa em tempo real aberta aqui para vocês, para ver o que a gente precisa falar primeiro, né? Ou enfatizar um pouco mais hoje. Então, a maioria quer falar sobre regras de derivação, tá certo? E é disso que nós vamos tratar. Tá, vou esperar mais um pouquinho, a votação está terminando, né? E só para retomar, então, a gente estava vendo presencialmente as últimas coisas que falamos foi da aproximação pela reta tangente, né? A qualidade dela como aproximação, estudamos o erro da aproximação pela reta tangente. E uma coisa que está lá no vídeo, no finzinho do vídeo 6, a gente mostrou que qualquer outra reta que passa pelo ponto do gráfico, ponto x0, f de x0, não tem a mesma qualidade na aproximação, né? O que isso quer dizer? Que o erro dividido por x menos x0 não tende para zero se esse erro for a diferença entre o valor real da função e o valor da ordenada de qualquer outra reta que não seja a reta tangente passando pelo ponto x0, f de x0. Vocês chegaram a ver essa demonstração, não? Tá, não ficou nenhuma dúvida, né? O que acontece é que o único jeito daquele erro sobre x menos x0 dar zero é se o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto do gráfico é exatamente a derivada, né? Então tá bom, a pesquisa está aí, né? A gente vê que a maioria das pessoas quer olhar para as regras de derivação. Vocês querem olhar do ponto de vista mais computacional ou como a gente deduz elas? As deduz, né? Fazer a conta mesmo, né, Brenda? Tá bom, a gente pode fazer primeiro as contas e depois, se sobrar um tempinho, a gente repassa algum ponto da demonstração que não tenha ficado claro. Tá? Então, vamos lá para o nosso journal. Compartilhar a tela dele aqui com vocês. Todos estão vendo o journal, né? Então vamos começar pelas regras de derivação. Vou dar uma repassada nos enunciados delas rapidamente, para a gente ter as ferramentas à mão quando precisar, né? Então vamos lá. Então, regras de derivação, o que a gente vai fazer com isso? É ter técnica, uma ferramenta rápida para calcular a derivada de funções que, a princípio, você já sabe serem deriváveis, né? Por exemplo, a gente sabe derivar x elevado a n, sabemos derivar seno. O cosseno a gente não derivou, né? Mas podemos fazer a conta aqui rapidamente. Né? Se você tem, por exemplo, f de x igual a cosseno de x, como é que é a derivada, né? Essa a gente não tem uma regra, precisaria fazer pela definição. Para calcular a derivada disso num ponto x0, como é que você faz? Pela definição, só para a gente ter ferramenta, né? Elementos para calcular. Isso vai ser o limite quando h tende para zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá? Vou fazer bem rápido.
isso vai ser então limite quando h tende para zero de quem? Como é que fica isso, né? Cosseno de x0 mais h menos cosseno de x0 sobre h. O que dá isso aqui, né? Se você abrir as fórmulas com as fórmulas de arco-soma, o que é cosseno de x0 mais h? Cosseno de x0, cosseno de h, menos seno de x0, seno de h, menos cosseno de x0, tudo sobre h, tudo bem? Um traço de fração melhor, né? Sobre h. Isso aqui como é que faz? Vamos tentar arrumar os pedacinhos que a gente tem aqui. Limite quando h vai para zero. Cosseno de x0 eu consigo colocar em evidência na primeira e na última parcela, né? Você vai ficar com que cosseno de h menos 1 sobre h. E que você vai ficar com menos seno de x0, seno de h sobre h. Tá bom? É só isso. Aqui a gente tem duas parcelas e você sabe o que fazer com cada uma delas, né? Essa segunda aqui é tranquilo, né? Limite fundamental. Esse cara aqui tende para 1. Portanto, a segunda parcela vai tender para menos seno de x0. A primeira, qual que é a coisa, né? Vamos calcular ela em separado aqui. O teu problema é cosseno de h menos 1 sobre h, né? Que quando h tende para zero o numerador, vai para zero o denominador também. Então a gente precisa saber quanto vale esse limite, né? É uma indeterminação, a gente estuda ele aqui separado. Vamos fazer essa conta. O que acontece? Qual que é o truque? O bom aqui é você multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1, e aí vai ficar com uma diferença de quadrados, né? Então você vai ter cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h vezes cosseno de h mais 1, tudo bem? E aí o que acontece? Estou continuando aqui para cima. Né? Cosseno de h ao quadrado menos 1, você usa a identidade fundamental para concluir que isso é exatamente seno ao quadrado, né? Menos seno ao quadrado. Então isso aqui é o limite, quando h tende para zero, de menos seno ao quadrado, que eu vou deixar separado, assim, menos seno de h sobre o cosseno de h mais 1 e seno de h sobre h, tá bom? E aí matou, né? Esse cara aqui tende para 1, o limite fundamental. Esse aqui, o numerador tende para 0, o denominador tende para 2. Então eu tenho aquele limite escrito como um limite de um produto onde cada uma das parcelas, cada um dos fatores existe, né? Então como um tende para 0 e outro tende para 1, esse cara aqui vai para 0. E, portanto, esse limite é menos seno de x0. Tudo bem? Então vamos deduzir para vocês aqui a fórmula para a derivada do cosseno. Tá claro? Estão acompanhando? Ótimo. Então vamos lá. O que a gente já tem? Então a gente sabe derivar, né? A gente sabe pouca coisa, né, de cabeça ainda. Então o que temos deduzidos é: se você tem que f de x é igual a x elevado a n, a gente conclui que f' de x, aquela regra do tombo, né? Num ponto x0 é n x0 elevado a n menos 1, tá bom? Vimos que se f de x é seno de x, então f' de x0 é cosseno de x calculado no ponto x0. E se a f é cosseno de x,
Então f' de x0 é menos seno de x0. Tá bom? A gente tem essas três que a gente calculou pela definição. E o interesse agora é tentar obter derivadas de funções que são dadas, por exemplo, somando, multiplicando, dividindo, compondo funções dessa natureza. Então, lá na aula que eu pedi para vocês darem uma olhada, a gente tem quais são as regras de derivação que a gente tem, né? Depois a gente pode olhar com cuidado como é que elas são, né? Então, se você tem duas funções, tá? Vamos pensar sempre assim. F e G deriváveis num certo ponto x0. O que isso quer dizer? Que aquele limite, tanto para f quanto para g, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ou f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, ambos existem quando x vai para x0 no primeiro e h tende para 0 no segundo. Ambos existem e são números reais. Então, se os dois limites para f e para g existem, o que a gente provou? A gente provou que o limite em questão também existe para f mais g, e o valor dele no ponto x0, quer dizer, a gente já está calculando aquele limite com x0 fixado, né? O valor daquele limite é f' de x0, tá? Não foi em termos de limite que a gente fez as deduções no vídeo, né? A gente usou aquela definição alternativa em termos de continuidade de funções, porque eu acho mais confortável fazer a demonstração daquele jeito, né? Você não precisa fazer um monte de passagens eventualmente obscuras. Então, essa frase, que está o item 1, a gente lê como a derivada da soma é a soma das derivadas. A segunda coisa, se você tem duas funções deriváveis num ponto x0, o produto delas também é derivável no ponto x0 e vale o que a gente chama de regra de Leibniz, né? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Em particular, você pode tirar uma consequência disso aqui, que é a seguinte, né? Se você tem uma constante vezes f, quem que é a derivada disso no ponto x0? Se você aplica essa regra, vai ser, pensa que a constante aqui é uma função constante, então vai ficar a derivada da constante vezes a segunda, a derivada da constante é 0, vezes a segunda, a primeira parcela não existe, mais a primeira, que é a constante, vezes a derivada da segunda, f' de x0, tá bom? Então a derivada de uma constante vezes uma função preserva a constante e deriva a função. A gente não fez a conta que a derivada da função constante é 0, né? É uma conta bem tranquila e geometricamente também é fácil de se convencer, né? Se você pensar na derivada como sendo o coeficiente angular da reta, na hora que você pega uma função constante, né? Como é que é o gráfico dela? Ela está com os eixos, a função, vou fazer o gráfico dela nesse azul, né? Tem aqui uma função constante, o gráfico dela é uma reta tangente, bom, é a própria reta tangente, né? Mas é uma reta horizontal, quer dizer, em qualquer ponto x0 aqui, quem que é a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto? É a própria reta, né? Qual é o coeficiente angular dela? É 0. Então, nesse caso, se você tem f de x uma constante, geometricamente você se convence que f' de x é 0. E se você não se convencer geometricamente, tem uma demonstração para isso que é tranquila. E mesmo que você se convença geometricamente, é bom você fazer essa demonstração, né? Você vai olhar para o limite de x menos x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Tudo bem? Nesse caso, esse limite aqui é bem tranquilo, né? Vai ficar limite quando x tende para x0. Em cima, f de x é k, f de x0 também é k, então é 0. Embaixo, x menos x0. Pergunta. Bom levantar essa bola aqui.
esse limite é uma indeterminação ou não? Deixa eu ver as respostas de vocês ali no chat. O Caio está dizendo que ele é uma indeterminação. Mais alguém acha que é uma indeterminação? Desde Pedro acha. Bom, um monte de gente está dizendo que não é uma indeterminação. E eu vou ter que concordar com vocês, né? Ainda bem. Por que isso aqui não é uma indeterminação? O que é uma indeterminação? A gente chama de indeterminação quando o numerador e o denominador simultaneamente tendem para zero. E aqui não é o caso, né? Aqui o numerador já é constante igual a zero. Então, do ponto de vista aritmético, qual é a conta que eu estou fazendo aqui? O numerador é constante igual a zero. Eu estou dividindo ele sempre por um número diferente de zero, né? X tende para x0, mas nunca é igual a zero. Então, a conta que está sendo feita aqui dentro do limite é 0 dividido por um número. E 0 dividido por um número é sempre 0, tá bom? É diferente da situação onde o numerador tende para 0, mas nunca é igual a 0 também. Tá claro, Fábio? Fábio não, Caio, né? Você percebe a diferença entre o numerador ser constante igual a 0 e tender a 0? Perfeito. Então, vamos lá, vamos voltar para as regras de derivação, né? Então, a gente viu que a soma, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto não é o produto das derivadas, tem isso aqui que a gente chama de regra de Leibniz, tá? A terceira coisa que a gente pode fazer é olhar para o quociente, né? Se você tem duas funções deriváveis, você sabe que se g de x0 é diferente de zero, então f sobre g também é derivável no ponto x0, tá? E a gente tem uma fórmula para derivada. A fórmula é a seguinte: você deriva o numerador, copia o denominador, menos copia o numerador, deriva o denominador e divide isso pelo denominador ao quadrado, tá? Então, aqui vale a pena a gente fazer alguns comentários, né? Por que eu preciso pedir que g de x0 seja diferente de zero? Bom, por diversos motivos. Primeiro, para a função f sobre g estar definida no ponto x0. Em segundo lugar, se a g é derivável, a gente viu em sala que toda função derivável num ponto, em particular, é contínua naquele ponto, né? Então, se g de x0 é diferente de zero no ponto x0, isso quer dizer que vai ter um pequeno intervalinho onde o g de x vai ser diferente de zero também, um intervalinho aberto contendo o ponto x0. Então, eu posso fazer essa conta com tranquilidade, sabendo que perto do ponto de x0, f de x sobre g de x está definido, né? Então, aí eu consigo calcular o limite numa boa, porque na hora de escrever o limite do quociente, esse aqui, né? Esse limite aqui do quociente, eu vou ter um f de x sobre g de x aqui. Se o x tende para x0, esse termo poderia não estar definido, mas ele está, porque se x está pertinho de x0, como g de x0 é diferente de zero e g é uma função derivável, então ela é contínua e, portanto, o g de x também vai ser diferente de zero nesse pequeno intervalinho ali. Então você consegue fazer aquela conta. Tudo bem? O denominador é o quadrado, sim, obrigado, esqueci de escrever. Eu falei e não escrevi, né? O denominador aqui é g elevado ao quadrado. Falei e não escrevi, perfeito. Então, a gente fica com essa expressão para a regra do quociente, tá? Uma coisa um pouco contraintuitiva, mas é assim que funciona e ela está bem definida. E eu preciso dessa expressão, dessa condição aqui para que essa fórmula valha, né? Veja que eu estou pedindo que o valor da g seja diferente de zero. G' pode ser zero, né? Eu posso ter uma função
que é diferente de zero num ponto e a derivada ser igual a zero. Vamos tentando pensar num exemplo. Uma função que não vale zero num ponto e a derivada dela naquele ponto é zero. Né? Pensa geometricamente, o que é a derivada de uma função ser zero num ponto? Derivada ser zero quer dizer que o coeficiente angular da reta tangente é zero. Né? Então, pega esse ponto aqui, essa função não vale zero e a derivada dela é zero no ponto. Então está aqui um exemplo bem simples. Uma outra situação que você podia pensar é, pega, por exemplo, o vértice de uma parábola, né? Você vai ter que a reta tangente é horizontal e a função não precisa valer zero no ponto. E a quarta regra que a gente viu, famosa, é o que a gente chama de regra da cadeia, que ensina a gente a derivar compostas, né? Então, aqui eu vou trocar o x0, tá? Para escrever junto à regra da cadeia. Então, supõe que f e g são deriváveis no ponto onde elas precisam ser, né? No caso, como as duas vão ser calculadas soma, produto e quociente, o ponto precisa ser o mesmo ponto no domínio comum às duas. Quando você vai fazer compostas, né? O que é o f bola g? O que eu quero dizer é, se a g, eu sei calcular g no ponto x0, sei calcular f no ponto g de x0, então a derivada, e a f é derivável no ponto g de x0, e g é derivável no ponto x0, então essa composta é derivável e vale uma regra que a gente chama de regra da cadeia. É isso aqui. Você deriva de fora, calculada no ponto onde ela tem que ser calculada, no ponto do seu domínio, que é o g de x0, e multiplica pelo g' de x0. Tá? Então você tem essas 4 regras de derivação e com isso a gente consegue derivar tudo que a gente precisa. Tá bem? Se você prestar atenção lá nos vídeos, eu faço primeiro a regra da soma e do produto, depois eu faço a regra da cadeia e tiro a regra do quociente como uma consequência da cadeia e das anteriores, né? Na verdade, do produto. Do mesmo jeito que a gente demonstrou que quociente de funções contínuas é contínuo, né? Usamos a regra da cadeia. Fica mais limpinho, porque na hora que você vai fazer a demonstração com limite na regra da cadeia, você pode ter alguns problemas. A Isabela tem uma dúvida e a Luísa também. Vamos ver. Isabela, por que eu coloco sempre a derivada f' de x0 e no vídeo f' de p? E não tipo f' de x? Boa pergunta, a gente pode tratar dela agora, tá? Você dizer que quando eu calculo o que é o f' de x0, toda vez que eu escrevo x0 é que eu quero pensar num ponto parado aqui. Então, quando eu falo f' de x0, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f no ponto de abscissa x0. Tá? Se você escreve f' de x, dá a impressão, na verdade é o que significa, que esse x pode variar. E aí eu estaria olhando para uma nova função, que é a função que, para cada x, associa o valor f' de x. Tá? Isso é o que a gente chama de função primeira derivada. O que ela faz? Para cada x, ela me dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da f no ponto xf de x. Tudo bem? E aí, então, você tem uma nova função, eu posso perguntar se essa função que para cada x associa o número f' de x, se ela é uma função contínua, se ela é derivável e tudo mais. Tá? Isso a gente vai abordar na próxima aula e vai ter consequências muito importantes para a gente. Quer dizer, se eu conseguir derivar a função f' de x, eu vou ter o que a gente chama de f2' de x, que é a segunda derivada da f. Na segunda parte do curso isso vai ser muito importante para a gente. E na física você já tem como usar isso, né? Por exemplo, você sabe que se é dada a equação horária de uma partícula, para cada t associa posição, a primeira derivada, que derivar a função s de t, te dá velocidade instantânea. Então, s' de t0 é a velocidade instantânea no instante t0. Se você deriva
a função velocidade, quer dizer, eu tenho o s de t, eu olho para a função v de t, que é a derivada da s em cada ponto. Se eu derivo isso, eu vou ter o que a gente chama de aceleração, tá bom? Agora vamos ver a dúvida da Luísa. Uma função de segundo grau no vértice da parábola é um exemplo de uma função que não vale zero e a derivada é zero, né? A Brenda tem uma pergunta. Se g de x0 for... g de x, né? g de x0 é um número. Se g de x for a raiz quadrada de x à quarta mais x ao cubo, a pergunta dela é se g' de zero fica... A gente aplica a regra do tombo. Tomba esse expoente, pensa na raiz quadrada como elevado a meio e tomba, né? Muito cuidado, tá? A gente tem um monte de coisa para fazer antes de chegar nisso, porque é um pouquinho mais complicado do que isso, né? Primeiro, a gente viu lá na página anterior, né? A gente tem essa regra do tombo aqui. A gente só fez ela quando n é um número natural, tá? Isso é importante, a gente está derivando, o expoente é fixo. Derivar funções com expoentes variáveis a gente faz na segunda parte do curso, tá? E aqui é só para n natural, então eu sei derivar x, x ao quadrado, x ao cubo. X elevado a meio não entra nessa fórmula, e para a gente deduzir a derivada da raiz quadrada de x, ou você faz via limite pela definição original, ou tenta aplicar alguma coisa desse tipo, né? Vamos tentar calcular a derivada. Então, mais um exemplo simples, né? Vamos construir mais um exemplo. Como é que você faz a derivada de raiz quadrada de x, né? E aí eu vou tentar calcular f' de x0 num ponto genérico, tá? E aí a gente vai ter um cuidado que vai mostrar por que pode ter algum probleminha, na verdade tem sim, naquela fórmula que você escreveu lá, né? Que é só tombar o meio. Vamos lá, então isso aqui vai ficar o f de x, que é raiz de x, menos raiz de x0, sobre x menos x0, tudo bem? E aqui sim a gente tem uma indeterminação, né? Quando x vai para x0, numerador e denominador tendem para zero, o que você faz? Fatora o de baixo, né? Então em cima eu vou ficar com raiz de x menos raiz de x0. Embaixo eu vou quebrar esse cara com um produto, que é o raiz de x menos raiz de x0. X está no K. E aqui raiz de x mais raiz de x0. Tudo bem? Aí esse termo aqui cancela com o de baixo, isso fica limite, quando x tende para x0, de 1 sobre raiz de x mais raiz de x0, tá? A gente viu que a raiz de x é uma função contínua, então quando x tende para x0, esse cara aqui se aproxima de raiz de x0, e aí, portanto, esse limite todo é 1 sobre 2 raiz de x0, tá? Então fizemos a conta e calculamos a derivada de f num ponto x0 qualquer. Eu pergunto para vocês, esse x0 qualquer é qualquer mesmo ou tem alguma restrição para ele? Olha para a fórmula que a gente obteve e olha para o que a gente escreveu lá no começo. Faz sentido? Qualquer x0 nessa fórmula ou não? Não, né? Quer dizer, é claro que isso aqui vale somente para x0 diferente de zero, né? Então, por exemplo, naquela derivada com uma raiz que você tem, você só pode aplicar essa regra de derivação quando todas as funções envolvidas são deriváveis. O que a gente viu aqui? Que a raiz é derivável para todo x0 diferente de zero, e se o x, né? Se o x0 for igual a zero, veja, a conta acima não prova que ele é diferente de zero, né? Desculpa, que ela não é derivável quando é zero. Você precisa fazer separado. O que acontece quando x0 é igual a zero? Então, eu vou tentar calcular f' de zero pela definição aqui, né?
Isso vai ser o limite quando x tende para zero. Raiz de x0 é zero. Então fica essa expressão. E aí o que a gente faz? Né? Para começar, aqui o limite só faz sentido ser lateral, né? O x tem que tender para zero pela direita. Esse cara aqui é mais infinito, né? Quando x tende para zero, 1 constante, o denominador vai para zero. Então, f' igual a mais infinito? Não, né? Então, o que a gente concluiu? Que se a f é a raiz quadrada de x, f é sim uma função derivável, mas só nos pontos onde o que está dentro da raiz é não nulo, né? Raiz de x é derivável se o x é diferente de zero. E aí, o que você percebe, né? Em vista do que a gente tem, raiz de x eu posso escrever com aquela notação de expoente racional, né? X elevado a meio, isso aqui o que é? É meio vezes x0 elevado a menos meio, né? Tudo bem? Então, acabou que funciona uma regra do tombo aqui, né? Se você tem que o f de x é x elevado a meio, quem que é a sua derivada? Tombo a meio e subtrai 1 do expoente. Tudo bem? Então dá para fazer uma regrinha do tombo. Eu fiz com x elevado a meio, se você fizer com x elevado a 1/3, 1/4, 1/5, é a mesma coisa aqui. A única coisa que você vai fazer é escrever aquela fatoração por x menos x0 como raiz enésima de x menos raiz enésima de x0 vezes uma soma com todas as raízes se multiplicando ali. Lembra? Aquele exercício de fatoração da lista zero. E aí o que você vai obter, em geral, né? Vou até marcar aqui em verde, né? Tá, então, em geral, se f de x for x elevado a 1 sobre n, então f' de x0 vai ser 1 sobre n vezes x elevado a 1 menos 1 sobre n. Quanto que é isso? n menos 1 sobre n, tá bom? Calculado em x0, isso é claro que vale para x0 diferente de zero. Então, no nosso kit de fórmulas deriváveis, a gente tem mais uma, né? Sabe derivar raízes também, fizemos pela definição, tudo bem? Então, f de x igual a x elevado a 1 sobre n, implica que o f' de x0 é 1 sobre n vezes x elevado a n menos 1 sobre n. Isso calculado em x0. x0 aqui tem que ser diferente de zero. Tá, então a gente tem um belo kit de funções, né? Temos algumas funções básicas, potências de x, duas funções trigonométricas, as principais, seno e cosseno, e raízes. E a gente sabe como derivar todas elas via essas regras, a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente e a composta. Tá bem? Então vamos pegar e fazer alguma situação. Depois a gente pega esse teu exemplo, raiz quadrada de x² mais x ao cubo, e vamos tentar ver onde que ela é derivável, né? Então vamos aplicar para algum exemplo simples, quer dizer, derivar a função de primeiro grau a gente já sabe. Então vamos ver uns exemplos, né? Vamos começar bem básico. Por exemplo, se você tem uma função de primeiro grau mesmo, né? Constante a gente já sabe que a derivada é zero. Uma função de primeiro grau qualquer, ela tem a cara ax mais b, né? Vamos pensar aqui que o a é diferente de zero. Quer dizer, o gráfico disso aqui é uma reta com coeficiente angular a. Em cada ponto, qual você acha que é a reta que melhor aproxima o gráfico? Bom, se o gráfico é uma reta, a melhor aproximação por uma reta é ele mesmo, né? Então, quem que vai ser o f', né? Eu posso fazer pela definição ou então já usar as regras de derivação que a gente tem na mão aqui. Quais são elas? No caso aqui eu vou ter uma soma e uma multiplicação por uma constante em termos de x, né? Então essa derivada aqui, vou fazer isso aqui dessa vez com bastante calma, ax mais b, né?
é uma soma, então eu posso escrever a derivada da soma como a soma das derivadas. Tá certo? E aí o que vai acontecer aqui? Quanto que é a derivada de uma constante vezes x? O x, você pode pensar que ele é x elevado à primeira, né? Então quando derivar você tomba 1, fica 1 vezes x elevado a 0, 1 vezes x elevado a 0 é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar constante vezes 1, que é a. E a derivada da constante a gente viu que é 0. Então, f' de x0 é isso aqui, essa expressão calculada, né? Vamos tentar usar uma notação aqui, né? Calculada em x0. Isso aqui calculado em x igual a x0. Isso dá a. Então, derivar uma função de primeiro grau é simplesmente tomar o coeficiente angular. Vamos ver. Um segundo caso seria uma função de segundo grau, né? Só para a gente brincar. ax2 mais bx mais c. Tá? Vamos pegar... Bom, se o a for 0 é o caso anterior, está feito. Vamos tentar calcular f' no ponto x0. Bom, isso vai ser derivar essa função, tá? ax² mais bx mais c, calcular sua derivada no ponto x igual a x0. Tudo bem? Então, pelas regras de derivação, a gente tem uma soma, isso vai ser a derivada da primeira. Quanto que é a derivada do primeiro? Vamos já fazer mais rápido. Uma constante vezes x², eu vou preservar a constante. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? Tombo 2, né? 2, tira um expoente. 2x mais derivada da soma, é a soma das derivadas. Quanto que é a derivada de b vezes x? É uma função de primeiro grau, é simplesmente o coeficiente angular. E a derivada do c, c é uma função constante, é 0. Então, é isso aqui calculada em x igual a x0. O que se obtém? 2a x0 mais b. Isso aqui é uma coisa, vale a pena o comentário, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando que isso aqui é 0? Né? Olha só como você tira umas coisas que você conhecia da escola, né? Suponha que você tem aqui uma parábola. Esse aqui esse ponto aqui é um ponto do vértice. Quem é a reta tangente nesse ponto? Qual é o coeficiente angular da reta tangente? É 0, né? É o único ponto da parábola onde a reta tangente é horizontal. O que isso quer dizer? Que nesse ponto x0 aqui a derivada é 0. Quando que isso aqui é 0? x0 vai... Isso aqui vai valer 0 se for menos b sobre 2a, né? Então está aqui um jeito de você derivar a fórmula para o x do vértice da parábola. Tudo bem? Então você tira umas coisas que você já sabia da escola, mas era só uma informação que vinha direto, usando essas ferramentas do cálculo. Eu vi que tem uma dúvida ali, vamos fazer um outro exemplo rapidamente, só para você pegar o jeito. Vamos tentar derivar, por exemplo, a tangente, tá? O que é a derivada da tangente? Bom, tangente você pode escrever como seno de x sobre cosseno de x. Isso é um quociente de duas funções que eu sei derivar, tá? Onde isso aqui está definido para todo x que não seja um múltiplo inteiro de π sobre 2, são exatamente os caras. Então, tirando esses pontos, a tangente está definida, o cosseno é diferente de 0, e via a regra do quociente, quem que vai ser o f' de x0? Como é que era a coisa? Você deriva o numerador, quanto que é a derivada do cosseno? Do seno? Cosseno, calculada no ponto, vezes, copia o denominador no ponto, menos, copia o primeiro, deriva o segundo. Quanto que é a derivada do cosseno de x? Vamos lá na nossa tabelinha. A derivada do cosseno de x é menos seno de x no ponto x0, né? Então,
era para ter um menos, tem um menos da fórmula, aqui vai ter um menos x0, esse cara vira mais. E tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Então vai ser cosseno ao quadrado. Tá, o numerador fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é famoso 1. Então fica 1 sobre cosseno de x0 ao quadrado. 1 sobre cosseno a gente chama de secante. Então isso aqui é secante ao quadrado no ponto x0. Tá bem? Então a derivada da tangente em cada ponto é a secante ao quadrado daquele ponto. Tudo bem? Do mesmo jeito você poderia tentar calcular a derivada da cotangente, tá? Do que você quiser. Tá? Vamos tentar ver algum exemplo de um produto e depois vamos fazer as coisas da regra da cadeia, que aparentemente é o que está gerando mais dúvida e não surpreende, porque é assim mesmo, né? Então vamos lá, 4. Vamos tentar fazer um produto. Vamos usar trigonométricas e polinômios, né? Então suponha que você tem f de x sendo, sei lá, x ao quadrado vezes seno de x. Como é que se deriva isso? Como é que é a regra do produto? Volta lá na nossa tabelinha de fórmulas, está aqui. Regra do produto, você deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Então vamos fazer isso. Ó. Vai ser, deriva o primeiro, que é derivada de x ao quadrado. No ponto x0 é 2x0. Derivei o primeiro, copiei o segundo, mais, vou copiar o primeiro, no ponto x0, x0 ao quadrado, e deriva o segundo, derivada do seno, é cosseno no ponto x0. Tudo bem? Assim que se deriva produtos, por exemplo. Vamos ver uma composta, né? Então vamos pegar uma regra da cadeia, né? F de x vai ser tangente de x ao quadrado mais 4x, por exemplo, tá? Então, veja, eu estou aplicando as regras, mas qual é a condição para poder aplicar as regras? A hipótese sempre que f e g têm que ser deriváveis no sentido que for necessário ali, né? Então, por exemplo, para poder aplicar a regra da cadeia, eu tenho que ter certeza que tangente é derivável no ponto que eu vou obter quando eu jogar o ponto x0 aqui, né? Então, eu posso aplicar essa regra da cadeia em qualquer lugar? Não, só... Quer dizer, por que é uma regra da cadeia? Porque eu estou compondo duas funções aqui, eu já vou mostrar isso, mas eu só posso derivar isso com a regra da cadeia se eu souber que o que está dentro do parênteses é derivável no ponto x0, e o que está fora do parênteses, a tangente aqui no caso, a última função, é derivável no ponto, se eu quero derivar no ponto x0, a tangente tem que ser derivável no ponto x0 ao quadrado mais 4x. Então aqui, como todo mundo é derivável em todos os pontos, né, polinômios, cada parcela do polinômio é derivável em todos os pontos, então a soma também vai ser, e a tangente é derivável em todos os pontos do seu domínio, né? Isso aqui só não está definido quando x0 for um múltiplo de π sobre 2, que é o que zeraria o cosseno aqui embaixo. Então esse cara é derivável em todos os pontos. Como é que se deriva? A ideia mais ou menos é descascar a função, tá? Isso aqui é uma composta. Se você chama g de x de x ao quadrado mais 4x e h de x de tangente, vamos mudar a letra aqui, em vez de h de x, vamos pôr h de y, para não ter confusão com variáveis, né? H de y é tangente de y, onde o y vai ser o g de x para a gente. Desse jeito eu consigo escrever minha f de x como sendo o quê? H de g de x, tudo bem? Ou seja, a composta h bola g calculada em x. Uma vez que você tem essa fórmula, como é que é a derivada da composta?
f' de x vai ser, pela regra da cadeia, tem essa composta aqui, é a derivada da de fora, calculada em g de x, vezes a derivada da de dentro. Interessante. Sabemos calcular todas as derivadas? Quem é a derivada de h? A famosa h', né? Derivada de h, derivada da tangente eu sei quem é, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, f' no ponto x0 vai ser h' calculada em g de x0 vezes g' de x0. A derivada de h vai ser secante ao quadrado, calculada em quem? Em g de x0. Quem é g de x0? x0 ao quadrado mais 4x. Vezes a derivada da g. Sabemos derivar essa g? É um polinômio de grau 2. Vou multiplicar pela derivada da g no ponto x0, isso vai ser derivada de x², 2x no ponto x0 mais 4. Tá bom? Ficou claro como é que a gente aplica a regra da cadeia nesses casos relativamente simples? Eu posso tentar passar para os problemas. Primeiro o da Luísa, que é um pouquinho mais rápido de responder, e depois o da Brenda. Ficou claro nesses exemplos mais ou menos simples como a coisa funciona? Legal. Né? Um jeito que eu gosto de pensar nessa composta, também para a gente não errar, você pode pensar em fases. Né? Eu pego um número x, a primeira coisa que eu faço com ele é calcular x² mais 4, e depois eu calculo a tangente. Então, esse é um bom jeito de pensar. Aqui você tem a tua função g e aqui você tem a tua função h. E a composta é essa f aqui. Então, quem que é a derivada da f? Você vai derivando do final para o começo. Isso ajuda a responder a pergunta quando você tem 3 funções, né? A derivada da f é a deriva a mais externa no ponto do domínio dela, vezes a derivada dessa aqui no ponto do domínio dela. Fica bem tranquilo de pensar desse jeito. Vamos ver então como é que se tira uma fórmula quando você tem a composta de 3 funções, né? Então, pode ser, é um exemplo, na verdade, né? Suponha que você tem f, g e h. H derivável em x0, g derivável em h de x0 e finalmente a f derivável em f em g de x0, g de h de x0, né, que é o ponto do domínio dela. Tá bom? Então, eu sei calcular a derivada nesse ponto. Como é que a gente calcula isso? Bom, vamos lembrar propriedades da composição de funções, né? O que é f bola g de h de x? Aqui é um pouquinho de álgebra. Você sabe que a composição das funções é uma operação associativa, né? Então, isso você poderia escrever como f bola g bola h de x. Se quiser, mas a gente não vai fazer também, não vamos precisar disso agora, mas isso é f bola g bola h de x, tá? Tanto faz como você põe o parênteses, isso é o que a gente chama de propriedade associativa de uma operação, né? A gente conhece soma e produto de números reais e associativa, multiplicação de matrizes também, tá? Então você pode escrever isso dessa maneira. E aí o que a gente tem aqui? Então, naquele diagraminha que eu gosto de fazer, para quem viu a aula percebeu que eu gosto muito daquilo, eu tenho x, calculo h de x, no resultado da h, que é o h de x, eu vou jogar a função g, e no resultado da g calculado em cima da h, eu vou calcular f, tá? Essa aqui que é a composta, né? Isso aqui é f calculado em g, que está calculado em h de x. Tudo bem? Estão certos os parênteses? Isso aqui é um parênteses, não um colchete, tá? Então, como é que é a coisa? Aqui a gente tem a função h, aqui eu tenho a função g, e aqui eu tenho a função f.
Como é que você deriva? É sempre do final para o começo, de trás para frente, né? Então vai ser a derivada da função mais externa, calculada em g bola h no ponto x0, vezes a derivada de g bola h. Eu estou olhando para isso. Isso aqui é composta de duas funções. É a f composta com essa nova função aqui, que por acaso é uma composta de novo, né? Então isso é... eu vou querer calcular a derivada desse cara no zero, no x0, tá bom? Então isso aqui vai ser... esse aqui está pronto, não tem mais o que fazer. G bola h de x0. Quem é a derivada de g bola h? Essa é só aplicar direto. Isso vai ser g' calculado em h de x0 vezes a derivada de h em x0. Ou seja, vai vir um produto de três fatores, né? F' de g de h de x0, fechou, mais um, g' de h de x0, h' de x0. Tá bom? Então essa era a dúvida da Luísa. Ficou claro como é que você deriva uma composta de três funções e aí você consegue achar a derivada para 4, 5, quantas composições você quiser, né? Tá. Vitória, a tua pergunta é comentar como é que funciona soma, produto e quociente de funções não deriváveis, né? Se isso pode ser derivável ou não. Isso tem um pouco a ver com a dúvida lá atrás da Brenda, né? Que a gente vai ter uma composta de duas funções que não sei se são deriváveis e como é que eu faço, né? Então, a dúvida dela era o seguinte, né? Vai ajudar você também. Ó. Você tem uma certa função g de x, que é raiz quadrada de x à quarta mais x ao cubo, né? Deixa eu ver se era isso mesmo que ela tinha perguntado. Isso, x à quarta mais x ao cubo. Então vamos tentar ver se essa função é derivável, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as funções que compõem a g, né? Ela nitidamente é uma composta de um polinômio com uma raiz quadrada. Então eu vou tentar olhar para esses bloquinhos, né? Eu vou chamar de f de x o polinômio que está lá dentro, tá? X à quarta mais x ao cubo. E vou chamar de h de y a minha função raiz quadrada de y, tá? Pergunta, a f é derivável? É um polinômio, isso aqui você deriva em qualquer ponto tranquilamente. H é derivável? É uma raiz quadrada, a gente viu que a raiz quadrada é derivável, está aqui a conta feita, né? A raiz quadrada é derivável, a gente tem uma fórmula para derivada em qualquer ponto que não seja o zero, né? Então, a minha função h, essa aqui é derivável desde que o y seja zero. E essa g, então o que ela vai ser, né? Eu posso olhar ela como sendo h de f de x. É uma composta. E quando que uma composta vai ser derivável? Quando a de dentro for derivável. Quer dizer, quando vai ser derivável, não. Se a de dentro for derivável e a de fora também, eu sei derivar a composta via regra da cadeia. Vê que os teoremas não dizem nada a respeito de quando uma delas é derivável e a outra não. Tá? Quando uma delas é derivável e a outra não, o que você pode pensar? Pensa que aquelas derivadas são limites, tudo bem? Então, se você tem que uma delas não é derivável, é porque um dos limites não existe e o outro existe. Uma não derivável e a outra sim. Então eu tenho uma soma de dois limites, que um existe e o outro não. O resultado pode existir? Essa fica a pergunta lá para a Vitória. Dois limites, um existe e outro não. A soma existe ou não? A gente viu que nunca existe. Então, qual que é a conclusão? Se você tem duas funções
onde uma é derivável no ponto e a outra não é derivável naquele ponto, a soma não vai ser derivável. Com produto, a gente viu que o produto é um pouquinho mais complicado. Você pode ter que um existe e o outro não, e o produto ainda existir, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado e tem que ter o cuidado de lembrar o quê? Que a regra do produto que a gente fez não é só derivada do produto ou produto das derivadas, tem uma soma. Então não dá pra gente dizer muito em situação geral, tá? Dá pra gente olhar caso a caso com as ferramentas que a gente tem, mas se você olhar na lista, eu acho, na lista de exercícios tem uma questão que levanta isso. Você tem lá um produto onde uma função é derivável e a outra não. O que você pode dizer a respeito da derivada desse produto, tá? Vamos ver como é que essas coisas funcionam no caso da composta, que é o que a gente está tratando aqui, né? Então eu tenho, voltando, a f é um polinômio que é derivável em qualquer lugar, a h é essa raiz, que é uma função que é derivável em todos os pontos, exceto quando o que está dentro da raiz é zero. Então veja, isso aqui eu posso aplicar a regra da cadeia direto aqui? Estou vendo a g como uma composta de duas funções. Quando que eu posso aplicar a regra da cadeia? A regra da cadeia vale quando h e f são deriváveis. Tá certo? Então, quando que eu vou poder aplicar? F sempre é derivável e h só é derivável quando? Quando o que está dentro dela é diferente de zero. E o que está dentro do argumento da raiz quadrada? O argumento da raiz é a função f, né, que é x à quarta, já escrevi ali, né? Então, quando que essa conta é uma conta auxiliar, né? Quando que o que está dentro da raiz é diferente de zero? Então, vamos tentar ver. X à quarta mais x ao cubo vai dar zero quando? Põe x ao cubo em evidência, né? Isso vai ficar x mais 1 aqui. Então, isso aqui vai acontecer quando? Se e somente se x for igual a zero ou x igual a menos 1, tudo bem? Então, os únicos pontos onde eu tenho algum receio, na verdade eu não posso aplicar a regra da cadeia diretamente, é tentar calcular a derivada da g nesses pontos, que é o ponto x0 igual a 0 e x0 igual a menos 1. Então, se o x0 for diferente de 0 e também diferente de menos 1, eu posso aplicar a regra da cadeia, né? Quem que é g' de x0? Via regra da cadeia, vai ser a derivada de h no ponto f de x0 vezes f' de x0. Alguma dúvida nessa última fórmula que eu escrevi? Sim, não? Acho que não, né? Ninguém se manifestou, então podemos continuar. Quem é a derivada, então, da função h? H está aqui, a gente viu na nossa tabelinha de funções conhecidas. A derivada é, pensa que isso aqui é elevado a meio, tomba o expoente, né? Claramente o y tem que ser maior do que zero, porque senão não está nem definida a função. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do que está dentro, né? A galinha calculada em f de x. Então, é f calculado em x0. x0 à quarta mais x0 ao cubo. E eu vou multiplicar pela derivada do que está lá dentro, da f', que é quanto? 4x0 ao cubo mais 3x0 ao quadrado. Tá bom? Então, em todos os pontos x0 que não sejam 0 ou menos 1, a função g é derivável e o valor da derivada é esse. Eu sei calcular o coeficiente angular da reta tangente em qualquer ponto. Tá? E, portanto, eu consigo escrever a equação da reta tangente em qualquer ponto. Isso me diz que eu consigo obter aproximações para esse valor usando funções de primeiro grau. Então, garanto para você que, exceto a origem e o ponto menos 1, a função g é derivável em todos os pontos. Isso prova para mim que g não é derivável na origem?
Não, né? Eu não fiz a conta. Quem é... Será que g' de 0 existe? Será que g' de menos 1 existe? Eu não posso usar essa fórmula. É claro, se eu botar x igual a 0 aqui, dá pau, né? Zero, você vai dividir por 0, vai ter um 0 no numerador. E se eu ponho menos 1, aqui vai dar um número, né? 1. E aqui vai dar 0. Então, você tem problemas, tá? Então é preciso fazer uma análise pela definição nesses pontos. A regra da cadeia vale quando cada uma das funções é derivável nos pontos em questão. Assim como a regra do quociente, produto, tudo igual, né? Então vamos tentar olhar para a derivada dessa g nos pontos em questão, né? Então vou pegar essa g aqui. Estou com ela de novo. Vamos tentar, só para não perder, vamos tentar olhar para a derivada dela no zero, né? Para olhar para a derivada dela no zero, eu quero calcular g' de 0. E depois eu queria olhar também para o g' de menos 1, tá? Então, para olhar para o g' de 0, qual é a conta que eu preciso fazer? Limite, quando x tende para 0, de g de x menos g de 0 sobre x menos 0, tá bem? Isso aqui vai ser o quê? Limite. Você vê, é uma função que está definida no zero, né? Depois a gente vai no décimos fazer o gráfico dela. Vai ser x tende para 0, mas nunca é 0, então g de x é x à quarta mais x ao cubo. G de 0 vale 0 e x menos x0 é simplesmente x. Tá? Como é que eu faço para me livrar desse limite, né? Aqui eu tenho claramente uma indeterminação. Em cima tende para 0, embaixo também. Mas o que a gente faz? Se você quiser, você puxa um x ao quadrado em evidência, ou joga o x quadrado para dentro da raiz, né? Vamos ver o que acontece. Vamos puxar um x ao quadrado dentro da raiz, né? Então, eu vou tentar fazer mais ou menos dinamicamente. Vocês acompanham, se não der, me avisa. Aqui eu consigo puxar um x ao quadrado, né? Se você quiser, podia puxar um x ao cubo também. Vamos puxar um x ao cubo e ver como é que fica. X ao cubo, aqui eu vou ficar com x mais 1, tá? E aqui eu vou ter x. Como é que esse x ao cubo sai da raiz quadrada, né? Bom, ele vai sair com raiz de x, certamente. Aí o x ao quadrado, que está dentro desse x ao cubo, sai como módulo de x. E aqui eu vou ter raiz de x mais 1. Tá bem? Tudo isso dividido por x, né? Eu vou deixar esse x aqui embaixo. O que acontece com cada um desses fatores, né? Vamos lá. Esse cara tem limite quando x vai para 0? Quando x vai para 0, esse aqui, a raiz quadrada é contínua, esse cara tende para 1. Esse cara aqui, o que acontece? X sobre módulo de x a gente sabe que é limitado, certo? Isso aqui, se o x tende a 0 pela direita ou pela esquerda, o numerador é ou x ou menos x, esse cara é uma constante igual a 1 ou menos 1. 1 se o x tende a 0 pela direita e menos 1 se o x tende a 0 pela esquerda. E esse cara aqui tende para 0. A raiz de x, né? Então o que a gente conclui? Eu tenho dois fatores que juntos tendem para 0 e esse do meio é limitado. Então uma limitada vezes uma que vai para 0, esse limite existe e é igual a 0. Portanto, o limite que define a derivada da g no zero existe e vale 0. Portanto, g' de 0 é igual a 0. Tudo bem? Então essa aqui foi a tentativa do cálculo da derivada no ponto x0 igual a 0. Funcionou, a derivada é 0. Isso quer dizer que esse gráfico, na origem, tem uma reta tangente que é horizontal. Tá bem? Vamos tentar ver o que acontece agora no menos 1, né? Menos 1 eu vou ter que olhar o limite quando x tende para menos 1 de g de x menos, vou escrever, né? G de x menos g de menos 1 sobre x menos menos 1, que dá x mais 1 aqui embaixo, né?
Isso vai ser limite quando x tende para menos 1. Aqui a gente vai ter... Deixa eu já pôr um x ao cubo em evidência. G de x, né? G de menos 1 é 0. E aqui sobre x menos 1, fecha esse parênteses. X mais 1, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Está mais fácil de olhar, né? Não tem módulo para tratar. Eu vou ter raiz quadrada. Deixa eu ver o que está acontecendo. Era raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x ao cubo. Ah, peraí, eu tô falando, nem me preocupei com coisas, né? Qual que é o domínio dessa função? Isso aqui não faz nem sentido, gente. O domínio dessa função sendo uma raiz quadrada, o que está lá dentro precisa ser positivo, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou querer que x à quarta mais x ao cubo seja o quê? Maior que zero, maior ou igual que zero, né? Se você for olhar, isso vai dar x ao quadrado, que é sempre positivo, aqui eu vou ter um x ao quadrado mais x, tá bom? Maior que zero. Esse cara aqui é maior ou igual que zero. Esse cara aqui é sempre positivo. Esse cara é uma expressão de segundo grau, né? Uma parábola cujas raízes são 0 e menos 1, né? Então, para o domínio dela, o ponto menos 1 pertence ao domínio? Pertence. Menos 1. Tá, isso aqui é esse pedaço. Então, ela é positiva. O domínio da função é do menos 1 para trás e do 0 para frente. Então, esse ponto é um ponto do domínio, mas ele não tem um intervalo aberto contendo ele, né? Se eu pegar um x um pouquinho maior do que menos 1, o que está dentro da raiz vai ficar negativo e não vai estar definida essa raiz quadrada, né? Então aqui eu não consigo fazer esse limite bilateral. Eu poderia tentar calcular um limite lateral à esquerda aqui, tá? Isso a gente não tratou ainda, né? Seria uma coisa que se chamaria de derivada lateral, se você quiser, né? Mas que também não vai funcionar, né? Quer dizer, não vai funcionar o que eu vou fazer aqui. Se você tentasse separar assim, olha o problema que você ia se esbarrar, né? Eu ia ter o produto, esse cara aqui é uma coisa negativa, que está dentro da raiz quadrada, e aqui também. Então eu separei num produto de duas coisas que não existem, né? Não dá muito certo. Então a melhor coisa para fazer aqui é o quê? Olhando para essa derivada lateral, eu estaria calculando a tendência à reta tangente o coeficiente angular da reta tangente via secantes que se aproximam do menos 1 com ponto só à esquerda, né? Então como é que a gente faz isso? Vamos ver. Eu vou tentar jogar esse cara para dentro da raiz quadrada desse jeito, né? Vai ficar uma raiz quadrada. Eu vou ter aqui a x ao cubo. E embaixo eu vou ter o quê? Aqui eu tenho... Esse cara, quando entrar, ele vai entrar ao quadrado, né? Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, com o de cima dá isso aqui, né? Tá certo? A conta é essa. E quando x tende para menos 1, o que vai acontecer com esse cara? O numerador vai tender para menos 1 e o denominador vai tender para 0 por valores negativos. Então isso aqui está positivo, tem raiz quadrada, vai tender para mais infinito, tá? Ou seja, o limite bilateral, né, vamos dizer assim, não faz sentido, mas o limite só pela esquerda para tentar calcular a derivada faz sentido e dá mais infinito, né? Então, nesse caso, a gente diz que g não é derivável em x0 igual a menos 1, tá? O que isso quer dizer? O que quer dizer que esse coeficiente angular dá mais infinito? Que a reta tangente tende a ser uma reta tangente com um coeficiente angular muito grande, uma reta vertical, né? Nesse caso a gente diz que a função não é derivável porque a equação da reta tangente y igual a x mais b, por exemplo, não está definida quando o coeficiente angular não existe, o a não existe, né? Tá, mas aqui você não precisaria nem fazer essa conta porque x tendendo a menos 1 pela direita não está definido e para a derivada a gente sempre olha o limite pelos dois lados, tá? Vamos tentar ver ali no décimos como é que é a função, né? Então, bom, resumindo, como é que é a g, né? A nossa g.
é essa aqui. Eu deveria, no começo de tudo, ter olhado quem é o domínio dela para ver quais são os pontos onde eu posso perguntar se ela é derivável ou não. E para ela ser derivável num ponto, esse ponto precisa estar dentro de um intervalo aberto contido no domínio da função. Tudo bem? Ah, tem vários comentários aqui, deixa eu tentar dar uma olhada. Professor, não entendi por que 0 sobre 0 tende a 1. Ah, já se tocou, é o sono. Sim, sim. Mas agora já são quase 9 horas da manhã, não tem mais sono, né? Estamos todos radiantes e bem ligados. Espero que todo mundo esteja bem também, né? Tá? Então, voltando, o domínio aqui é x tem que ser maior do que 0 e maior ou igual que 0 e menor ou igual que menos 1, né? Então, menos 1, como ele é um extremo do intervalo, de um intervalo onde a função está definida, eu não poderia querer calcular a derivada nesse ponto. Para calcular a derivada, tem que ser um ponto do domínio que tem em volta dele um pequeno intervalinho aberto que está inteiro contido no domínio, tá? Isso é o que a gente chama de um ponto interior do domínio. Bom, então ela não é derivável por esse motivo. Eu tentei calcular o limite lateral e vi que dá mais infinito. O que isso significa? Que essa função tem reta tangente em todos os pontos, inclusive no zero, e o valor do coeficiente angular no zero eu não consigo obter via regra da cadeia, isso é importante. E no ponto menos 1, eu não poderia calcular a derivada, mas eu tentei ver o que acontecia com o coeficiente angular da reta tangente chegando perto desse ponto interessante e vi que não existe coeficiente angular, tá? Vamos tentar passar para o décimos e a gente tenta fazer o gráfico dessa função. Deixa eu abrir para vocês, pessoal do vídeo. Já vai estar vendo a tela do décimos ali, ótimo. Para vocês aqui também. Décimos graph share. Apareceu, né? Então vamos lá. Todo mundo vendo a tela. A nossa função, manter a nomenclatura dada, né? Era raiz quadrada de x à quarta mais x ao cubo, tá? Vamos tentar dar uma olhada nos pontos próximos aí. Você vê, ó, que de fato ela não está definida entre menos 1 e 0, né? E aqui a reta tangente tende a ser exatamente esta reta vertical x constante igual a menos 1. E na origem a reta tangente, de novo, né? Eu não me toquei, mas eu não consigo chegar no zero pela esquerda aqui. Esses pontos não estão no domínio. Então, o que eu estou calculando ali é exatamente a derivada lateral, né, que a gente chama assim. Eu vou olhar para a reta tangente me aproximando do zero pela direita somente. Me aproximando do zero pela direita eu vejo uma reta horizontal. Me aproximando do menos 1 pela esquerda eu vejo uma reta vertical. Vamos tentar escrever a equação da reta tangente aqui. Vai ficar y. Vou botar uma num ponto qualquer, né? G de A mais G' de A vezes x menos A, né? Isso é a equação da reta tangente ao gráfico da função g no ponto AG de A. Vamos colocar uma barra deslizante aqui para a gente ver melhor. Vou enfatizar o ponto de tangência também, é legal. Né? Então a gente tem aqui o ponto de tangência, você vê que conforme esse ponto se aproxima do zero, deixa eu mudar esse intervalo de variação aqui, né? De menos 2 até 1. Coisa mais suave, tá? Então você vê que a reta tangente, quando eu me aproximo de A igual a zero, ela tende a ficar horizontal. Aqui ela some porque eu não tenho o direito de calcular o limite pela esquerda. Nesses pontos todos aqui não existe. Lá no menos 1, né, eu vejo que ela é uma reta tangente que tende a ficar vertical quando eu me aproximo do 1. Deixa eu aumentar um pouquinho a granularidade disso para ver se
fica mais claro o que está acontecendo, né? Não tem, ó, ela vai tendendo a ficar vertical, né? E aqui ela tende a ficar horizontal também, tá? Então, ali, recorrigindo, né, o que eu tinha feito na conta para vocês, vamos voltar lá no nosso caderno, né? Deixa eu voltar para o pessoal em vídeo também. Tá, voltando lá para o nosso caderno, então a gente vê que eu abusei um pouquinho de vocês, né? Esse G' de 0 aqui, na verdade, não, né? O limite existe, mas aqui é um limite lateral também, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, desculpa se ficou confuso, né? Então o limite lateral existe, mas... e é um número no caso do 0, mas o outro lateral não existe, então ela não é derivável nesse ponto. E no menos 1, nem o lateral que dá para calcular é um número real, tem um mais infinito, então ela não é derivável também, tá? Então, nesse caso, a função g não é derivável em nenhum dos dois pontos, tá? Agora, tem algum exercício na lista? Algum dos exercícios da lista tem uma função desse tipo que ela dá derivável num ponto sim e não no outro. A Larissa tem uma pergunta. Quanto daria o limite de x tendendo a menos 1 pela direita? Então, é tudo essa coisa que eu não tive o cuidado na hora de resolver o exercício, né? Quando x tende a menos 1 pela direita, o que está dentro da raiz aqui é um número negativo, né? E sendo um número negativo, você não tem chance de calcular a raiz quadrada. Menos 1 pela direita são pontos que estão fora do domínio, né? O intervalo aberto menos 1, 0, não pertence ao domínio da G. Então eu não posso calcular a derivada em nenhum desses pontos, bem como nos seus extremos, que são 0 e menos 1, tá bom? Deixa eu ver qual é o da... A gente tem um exercício aqui da lista, lista 1, que aborda exatamente essa situação, né? Quer dizer... exatamente é o 3.11, né? Você tem duas f's que são compostas de raiz quadrada, ele pergunta quais são os pontos onde cada uma delas é derivável, né? E você nota que ali os expoentes são todos pares, de modo que garante que a função esteja definida em toda a reta real, tá bom? Vocês querem ver algum deles, ou rapidamente agora no finzinho? Ou querem perguntar algum outro exercício, alguma dúvida que ficou da explicação? Quer dizer, a gente passou um pouco pelas regras de derivação, fizemos as contas. Esse tipo de conta que a gente fez aplicando as regras é o exercício 3.10, para você esquentar a mão assim, né? Não ter que ficar pensando muito o que fazer na hora de derivar. Você tem produtos, quocientes, compostas, de tudo quanto é tipo lá, para aplicar bem essas regras. E esse último exercício que a gente fez é ver aonde pode aplicar e aonde não pode aplicar as regras de derivação, né? Então tem um pedido aí para a gente fazer o 3.11a. 3.11a é raiz quadrada de x à quarta mais x à sexta, né? Então vamos tentar fazê-lo, né? Então g de x para a gente agora, bom, é f lá, né? Esse aqui é o 3.11 letra A. F de x é raiz quadrada. São igual, tá? Não é aproximadamente, não. X à sexta mais x à quarta, é isso? X à quarta mais x à sexta. Perfeito. Tá? Então vamos lá, com todo cuidado. Quem é o domínio dessa função, né? Eu posso calcular essa função em qualquer ponto? Pode, né? Está dentro da raiz, é um polinômio com expoentes pares, é sempre positivo. Então eu posso calcular essa função em qualquer ponto, ela está definida no intervalo aberto, posso calcular, a reta real é aberta, né?
não tem extremos, intervalo sem extremos, então eu posso calcular essa função em qualquer ponto e posso querer calcular a derivada. Quando que eu posso calcular a derivada via regras de derivação? De novo, né? Eu vou ter aqui uma g, que é x à quarta mais x à sexta, e vou ter uma h de y, que é raiz quadrada de y, tá? Então, eu vou poder calcular a derivada disso aqui, da h de y, é 1 sobre 2 raiz de y, se o y for diferente de zero. O g', sabemos calcular, um polinômio, você pode derivar cada pedaço. Derivada da soma é a soma das derivadas, x à quarta deriva 4x ao cubo, e aqui 6x à quinta, tá? Então, via a regra da cadeia, né? Então, para poder aplicar a regra da cadeia, eu só posso fazer isso nos pontos onde a g é diferente de zero, né? Então, uma continha auxiliar para a gente aqui, g de x igual a zero, é a mesma coisa que ali eu ponho um x à quarta, né? Em evidência, eu vou ter x quadrado mais 1 igual a zero. Isso só é possível quando x é zero, né? O que está dentro do parênteses é sempre positivo. Então, eu posso aplicar a regra da cadeia aqui em todos os pontos, exceto zero, né? Então, se o x for diferente de zero, quem que é f' de x? Sendo uma composta, isso vai ser h' de g de x vezes g' de x, tudo bem? Derivada da h, a gente tem a fórmula, raiz quadrada de x à quarta mais x à sexta, vezes a derivada da g, que está ali em cima, 4x3 mais 6x5, tá bom? Então, essa é a derivada em todos os pontos que não são o zero. Aplico diretamente a regra da cadeia, e quando x for igual a zero, aí eu tenho que ir pela definição, né? Vou ter que olhar o limite, quando x tende para zero, de g de x menos g de zero sobre x menos zero. Tá? Ou seja, limite quando x tende para zero de raiz de x à quarta mais x à sexta sobre x. Tá? Aí se você quiser, você põe um x à quarta em evidência, faz do jeito que você prefere. Joga o x para dentro da raiz. Aqui, se você colocar um x à quarta em evidência, como é que ele sai? Ele sairia módulo de x ao quadrado, mas x ao quadrado é sempre positivo, então o módulo ali mesmo. E aqui vai sobrar o quê? 1 mais x quadrado. Tudo isso aqui dividido por x. Você cancela aqui, né? Então isso aqui vai dar limite quando x tende para zero de x vezes raiz de 1 mais x quadrado. E é claro que esse limite aqui é zero, né? Esse vai para zero, esse aqui vai para 1. E, portanto, f' de zero, caramba, era f aqui o tempo todo, né? Usei a notação lá anterior e aqui é tudo f. F. E aqui então f' de zero, tá? Esse é zero. Então, essa função aqui, ela é sim derivável em todos os pontos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá. A derivada existe em todos os pontos. Nos pontos onde a função não é zero, ela tem aquela fórmula que é o quociente do polinômio pela raiz, e no zero a gente precisou calcular pela definição, ela vale zero. Tá claro o argumento? Uma coisa que as pessoas tendem a fazer e não é legal é o seguinte, né? A pessoa pega, calcula no ponto diferente de zero via regra da cadeia, que é isso aqui, e fala, bom, o f' de zero é o limite disso aqui da expressão que eu obtive para f' de x quando x tende para zero. Tá certo isso? Não tá, né? Por quê?
Quando você calcula esse limite da f', o que você está vendo? Você está vendo a tendência do valor da f' no ponto, e não o valor da f'. Então, se eu calculasse o limite da f' nos x tendendo para 0 e desse 0, que é o valor dela que eu calculei na raça aqui, qual que seria a conclusão? Que o limite de f' de x é f' de 0. Então eu concluiria que f' é igual a 0. Isso pode não ser verdade, quer dizer, você pode ter uma função, tá? O que eu vou fazer aqui, na verdade, depois a gente vai ver que não existe, né? Mas você pode ter uma função, por exemplo, o gráfico da tua f', se é isso aqui, tá? Suponha que em cada ponto x, o f' de x está definido em um número. E o f' de 0 é isso aqui. Então, por exemplo, se você calcula o limite e o f' de 0 tende para 0, não garante que o f' de 0 é 0, porque ele podia valer um outro valor, né? Isso seria o caso em que a f' é uma função descontínua. Tá bem? Depois a gente vai abordar isso em aulas futuras. A continuidade da derivada, segundas, terceiras derivadas e suas continuidades, assim sucessivamente. Tá, então esse era o 3.11a. Na hora que você for fazer o 3.11b, você vai seguir exatamente os mesmos passos. A única diferença é que você não vai conseguir colocar um x² em evidência lá dentro, né? Você não vai sair com um x² aqui. O que vai sair, você vai conseguir pôr um x² em evidência e o que sai é um módulo de x. Aí esse limite vai deixar de existir. Vamos fazer o gráfico das duas e ver o que acontece, tá? Vamos lá para o décimos, então. O pessoal do vídeo já está acompanhando o décimos. E o pessoal ao vivo vai ver agora, tá? Deve ter aparecido aí para todo mundo a janelinha do décimos, ok? Então vamos ver as contas, né? Vamos fazer as duas funções. A gente tem a nossa f de x, primeiro, era a raiz quadrada de x² mais x à sexta, tá? Você nota que parece uma parábola, mas é importante enfatizar que não é, tudo bem? A gente tem a nossa f' de x, eu consigo fazer o gráfico dela, o décimos é bem legal nisso. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, no ponto meio, né? Só para a gente ter um parâmetro. Esse é o ponto da função, tá certo? Estou igual aqui, né? Vamos adicionar a tal da barra deslizante. Esse é o ponto da função, vamos botar ele um pouquinho mais baixo aqui para a gente enxergar. E eu vou colocar também como ponto o valor da derivada, né? Então é um outro ponto, que só para a gente entender qual é a relação entre o valor da função e a derivada, né? Isso quer dizer o quê? Ó? Nesse ponto aqui, vamos pegar o ponto x igual a 1, tá? Quando x for igual a 1, a minha função vale... Vamos zoom out. A minha função vale raiz de 2, mais ou menos, né? Bom, ela vale exatamente raiz de 2, e você vê aqui. Então, f de 1 é raiz de 2, e o f' de 1 vale quanto? É um número aqui um pouco mais do que quase 3,5, né? Como é que a gente descobre ele? Se você olhar para a fórmula, a gente viu que a f' era aquele 4x3 mais 6x5 sobre 2 vezes uma raiz lá. Então eu posso substituir x igual a 1 nessa fórmula e obter o valor, que vai ser quanto? 5 sobre raiz de 2, tá? Então o valor da derivada aqui é 5 sobre raiz de 2 e a função no ponto vale a raiz de 2. Tudo bem? E na origem, né, vamos tentar escrever a equação da reta tangente dela aqui. No zero, né, y vai ser f de a mais f' de a vezes x menos a. Tá bom? Então, vou mudar a cor dela aqui, eu aprendi isso ontem.
Esse azulzinho, tá? Então, em azul, a gente tem a reta tangente no ponto, e aqui é o valor da derivada. O que você percebe? Quanto maior for o ponto, mais inclinada ela vai ficar. Certo? Tem algum problema... Ah, aqui é A, né? Claro. Tá? Quanto maior for o ponto, mais inclinada fica a reta tangente, mais vertical, porque a derivada é cada vez maior. E nesse caso, no zero, a reta tangente existe, ela é exatamente igual ao eixo x. Por quê? Porque f de zero vale zero e f' de zero também é zero, a gente calculou. Tá? Para x negativo, a reta tangente existe em todos os pontos. Reforço, esse gráfico parece uma parábola, mas não é. Tá? Não tem a propriedade da parábola, que tem o foco, a reta, aquela coisa toda. Então, essa é a função do 3.11a, ela é derivável. Se a gente trocar aqui para x² mais x², né, a gente vê que o gráfico muda completamente de figura. Se você fizer a conta para f' fora os pontos onde isso aqui dá zero, dá problema, né, a raiz vale zero de novo, só no zero. Fora do zero você consegue derivar via regra da cadeia e tudo mais. Então, para qualquer ponto que não seja o zero, você vê que o valor da derivada existe, né? No ponto 1, por exemplo, a função continua valendo raiz de 2. A derivada disso aqui vai dar quanto? 2 raiz de 2 em cima, 4 mais 2, 6. Vai dar 3 sobre raiz de 2, né? Então, no ponto x igual a 1, você tem uma derivada que é 3 sobre raiz de 2. Consigo escrever a reta tangente. O que você observa? Na hora que você fizer a conta, vai ter aquele fenômeno que eu falei. Vai sair um módulo no cálculo do limite. Aí no zero, por um lado, ele vai tender para 1. Pelo outro lado, vai tender para menos 1. Portanto, a função derivada, a f' não está definida no zero. Em qualquer outro ponto ela existe. Ela é um número negativo antes, positivo depois. E você tem a reta tangente em qualquer ponto, exceto no zero. Né? Tá aqui um exemplo. Ó. A reta tangente não existe. Por um lado, ela tende a ter coeficiente angular menos 1 e pelo outro lado ela tende a ter coeficiente angular 1. Tá bom? No zero ela não existe. A função f é contínua, é o gráfico preto, mas a sua derivada não existe no zero. Tá clara a situação? O que pode acontecer com as funções? Acho que sim, né? Bom, a gente já acabou o tempo da aula, na verdade, né? Tem gente que precisa ir para os outros compromissos e tudo. Então, eu posso ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida pontual, mas em princípio o nosso encontro de hoje acabou. Para amanhã, tá? Amanhã a gente vai ver então a aula 8, eu peço que vocês assistam a aula 8 e a gente discute os temas que eu abordei ali no vídeo hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tenham um bom dia ainda, bons estudos, cuidem-se e fiquem bem, tá? Tchau!